No vídeo de hoje, eu vou começar a série de vídeos falando das maiores crises que ocorreram nos últimos 100 anos e falar os impactos econômicos que essas crises causaram e como se comportou as principais bolsas do mundo. Principalmente o S&P 500, é uma das bolsas mais importantes do mundo. Nas últimas décadas, ocorreram várias crises significativas que tiveram impacto global. Aqui estão algumas das maiores crises dos últimos 100 anos. Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918. Primeira Guerra Mundial foi um conflito global que envolveu várias nações e resultou em milhões de mortes. Foi um dos eventos mais devastadores do século XX, que teve impacto significativo nas fronteiras políticas e sociais do mundo. Efeitos econômicos: destruição e perda de vidas. A guerra resultou em uma devastação generalizada, com grandes áreas de terras, infraestruturas e cidades sendo destruídas. Isso gerou enormes custos de reconstrução após a guerra. Custo financeiro: a guerra foi extremamente cara para os países envolvidos. Os gastos militares aumentaram significativamente, levando a um aumento substancial na dívida pública. Muitos países precisaram contrair empréstimos e emitir títulos de guerra para financiar seus esforços de guerra. Inflação e desvalorização monetária. A guerra levou a uma alta inflação em muitos países. Os governos precisaram imprimir mais dinheiro para cobrir os gastos, o que levou a uma desvalorização das moedas. Aumentos de preços e instabilidade monetária afetaram negativamente as economias e o poder de compra dos cidadãos. Mudanças nos padrões de comércio. A guerra interrompeu os padrões de comércio global. O fechamento de rotas comerciais, bloqueios navais e medidas de protecionismo dificultaram o comércio internacional. Além disso, a guerra levou à escassez de alimentos, recursos naturais e outros produtos essenciais, afetando a disponibilidade e os preços dos bens. Mudança no mercado de trabalho. Durante a guerra, muitos homens foram convocados para o serviço militar, resultando em escassez de mão de obra em várias indústrias. Isso abriu oportunidades de trabalho para mulheres e levou a mudanças sociais significativas, com mais mulheres entrando no mercado de trabalho. Avanços tecnológicos. A guerra impulsionou avanços tecnológicos e inovações em vários setores. Novas tecnologias foram desenvolvidas para fins militares, como veículos blindados, aviões, comunicação e medicina, que posteriormente tiveram um impacto positivo na economia e na sociedade. Mudanças geopolíticas e reestruturação das fronteiras. O fim da guerra resultou em mudanças geopolíticas significativas, com a dissolução de impérios e criação de novos estados e a redefinição de fronteiras. Essas mudanças tiveram impacto nas economias regionais e no comércio internacional. Pessoal, tudo bem? Se vocês estão gostando desse conteúdo, dá o like, se inscreva no canal e comente com um joinha. Outra coisa, pessoal, se tiverem qualquer dúvida sobre o assunto que eu estou falando, por favor, deixe nos comentários que eu vou ler um a um para responder para vocês esses comentários, tá bom? O fenômeno da inflação até então era desconhecido na Europa. Foi um conflito total, no sentido de mobilização de todos os recursos humanos, indústrias, agrícolas e financeiros dos países envolvidos. Durante 4 anos, as principais potências europeias dedicaram 50% do seu PIB ao esforço de guerra. O conflito causou um fenômeno até então quase desconhecido na Europa, a inflação. A impressão de dinheiro e a especulação fizeram com que as moedas europeias perdessem valor rapidamente. Para se reconstruírem, os vencedores da guerra fizeram a derrotada Alemanha pagar a conta, em 1918. 32 bilhões de marcos de ouro, metade dos quais foram transferidos à França. Mas a Primeira Guerra Mundial também exigiu que os Estados europeus se endividassem interna e externamente. Os Estados Unidos emprestaram aos aliados o equivalente a 162 bilhões de dólares nos valores atuais. Os empréstimos, no entanto, deveriam ser usados em grande parte para comprar produtos norte-americanos. Se há um país que se beneficiou desse conflito, foram os Estados Unidos. O país não só entrou em guerra apenas em 1917, mas seu território, longe geograficamente do conflito, foi preservado na luta. Nesse momento, os Estados Unidos se tornaram o principal credor dos países europeus.
Herdando os estoques de ouro dos aliados em 1918, os norte-americanos acabaram possuindo metade do estoque mundial. Portanto, não foi difícil impor o dólar como equivalente ao ouro, já no pós-guerra. Da mesma forma, Nova York suplantou facilmente Londres no tabuleiro de xadrez das finanças globais. O mercado acionário americano foi o mais volátil da Primeira Guerra Mundial do que da Segunda. Com o início da guerra, houve pânico, com os agentes se refugiando em ouro e caixa. Em 30 de julho de 1914, o índice caiu próximo a 7%, o que não ocorria desde a queda de 8,3% em 1907. A bolsa fechou então suas atividades, só reabrindo em dezembro. Apenas operações especiais eram autorizadas por um comitê especial. Os preços só poderiam ser iguais ou maiores do último negócio. Isso abriu espaço para os negócios em ambientes informais. Acredita-se que o preço declinou entre 15% e 20% desde o fechamento em julho nessas operações. Como o país ainda não havia entrado na guerra, os preços das ações subiu fortemente na abertura do mercado, em 12 de dezembro. Naquele dia, o índice subiu 5%. O mercado continuou batendo recordes, se valorizando 82% no ano de 1915. A alta seguiu até o pico em novembro de 1916, com a entrada do país na guerra em abril de 1917. Com a entrada no país da guerra em abril de 1917, o índice caiu então 10%, e mais 10% até a assinatura do armistício, em novembro de 1918. Enfim, o objetivo desse vídeo é mostrar o que aconteceu nas guerras e nas maiores crises dos últimos 100 anos. Tanto da parte econômica, como da parte social, como da parte da Bolsa de Valores.